Meus é tudo bem-vindo a esse programa na Luz de Bíblia. E nesse momento eu gostaria com o propósito de fazer comentário dessa linda lição que das espera que não se tudo tem certo desse tema, o livro de Apocalipse. Esse é cheio de temas e de palavras confortadoras para cada um de nós nas diferentes situações de sofrimento. E semana passada, eu falo sobre o Evangelho de Patmos e eu frisa sobre o título, sobre o propósito e também sobre o tema do livro, que vem trazer como Jesus, a pessoa principal de todo o livro. E nesse momento, você também entra na lição 2, que é intitulado Entre os Castiçais. E você também olha nessa lição como é que Jesus tem uma presença de perto, íntimo do seu povo. E essa lição começa pelo texto, verso A, no Apocalipse capítulo 2, verso 7, está falando assim: quem tem ouvido, é um apelo para mim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, entre os castiçais, às vezes eu estou com essa palavra ali, parece um pouco estranho. Castiçar, o que é isto? Ou palavra, é um sinônimo de palavra candelabro. E simplesmente significa um material, um suporte, onde pode colocar um vela ou alguma coisa com o intuito para ser algo para iluminar, certo? Para iluminar. E Jesus, você também pôr-se agora, nessa visão, junto com João, você também pôr-se entre os castiçais, ou entre as igrejas, que não sabe no Apocalipse 1:20, está falando que os castiçais simbolizam as igrejas. E lição te introduz com Salmos 73. E um Salmos que eu gosto de ler, ele fala que Davi começa a sentir ciúmes de homens que acreditam em Deus e que levam em conta essa palavra, mas que está prosperado na vida. Claro que de nós que não gosta pessoas que negam que essa vida de Deus está prospera, tem casa, carro, família, um monte de coisa, e nós quando está seguindo Deus, nós está sofrendo, está falando, nós agora é coitado. Mas na verdade nós é que é coitado. É naquela situação ali que deve ir bem para o santuário de Deus. Ele falou assim: de andar com o fio dos ímpios. Ele falou, quase me desviava de caminho do Senhor. Então, é nessa circunstância que Jesus, depois de João, estando na ilha do Patmos, numa prisão, no momento escassado de sofrimento, Jesus está por si agora trazendo o que? A esperança. E por isso que na ilha do Patmos, João, a Bíblia está falando, Apocalipse 1:9, está fazendo a leitura, está falando: eu, João, o vosso irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus. Isso assim está mostrando a localização geográfica de apóstolo Paulo. Exília está ficando um pouco afastado. Nós, com caminhante, ficamos mais fácil de entender ilha é onde, circundado pelo mar, e estava na prisão por causa da palavra do Senhor. Significa que por causa de perseguição ele foi levado lá, por causa que estava contente com a pregação do Evangelho. E nesse momento, no momento que está mais triste, mais cansado, ele queria ter um encontro com Jesus. Então, nessa localização, simplesmente você está falando que mesmo você está numa situação cansado, frustrado com um texto, uma coisa que está sem direito, ou coisa que o CV que introduz em alguma empresa, em algum lugar que é para ter algum trabalho que essa funciona, às vezes naqueles momentos você tem um encontro e um crescimento com Jesus. Então ele falou assim que nesse momento ali que teve a visão de Jesus glorificado. Sabe, em sofrimento que Jesus encontra com ele, por causa de ser fidelidade à palavra do Senhor. E a lição está mostrando 2 exemplos interessantes com final diferente. Eu mostro o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram fiéis a Deus, lançados na fornalha e foram o quê? Libertados. Mas ao mesmo tempo, ele está dando um outro exemplo de pessoa que foi fiel a Deus. No caso de Estevão, ele foi fiel a Deus, mas ele foi libertado do apedrejamento. O que ele está falando é o seguinte, meus queridos irmãos: sofrimento
tem nesse mundo, ou não crê ou não crê, mas quando nos fala de Cristo, ele tem uma finalidade de nos ser uma luz. Por isso nós somos chamados como igreja um castiçal, um candelabro onde suporta a luz de Jesus na nossa vida. E pode ser que você é um sofrimento e Deus livrou dele, e pode ser que você é um sofrimento e Deus que livrou dele, mas que ele quer dizer que Deus que tem importa comigo. Isso quer dizer que mesmo no sofrimento Deus está de nosso lado. Agora, terminando essa parte ali, logo está levando para o segundo verso, que é verso 10, de novo verso 9. Agora, esse está cheio de localização geográfica, onde que o apóstolo João teve a visão. Agora, isso está para uma localização agora cronológica, ou seja, do tempo. De novo, do lugar, agora nós estamos vendo que tempo que João recebe essa visão. Verso 10, achei meu espírito no dia do Senhor. O que significa esse dia do Senhor? Tem três interpretações. Tem uma primeira interpretação, que dia do Senhor é o sábado, que nós acreditamos. A segunda interpretação, que dia do Senhor é o domingo, porque no latim significa Dominus Deis, que significa, Dominus Deis, que significa o dia do Senhor. Porque no latim, Dominus significa Senhor, Deis, dia. E juntando isso, veio a palavra o domingo. Então a pessoa está falando no domingo que Jesus participa para João. E a terceira opção que nós temos é que na Bíblia também, no livro de Isaías, em outros livros do Velho Testamento, é reparado que o dia do Senhor é conectado com a segunda vida de Jesus. Então tem três interpretações ali. Mas esse texto por si só está por definindo ele. Não sabe claramente a palavra do Senhor que o dia do domingo não é o dia do Senhor. Foi por causa dos pais da igreja primitiva que começam a implantar essa ideia, e bem até nós, mas também entra em muitos detalhes, e nem também é que se refere para o dia do Senhor, que se refere para a segunda vinda. Por que não? Porque se dá uma localização do tempo, de que momento encontra para receber essa visão. Falando no dia do Senhor, nós acreditamos que é o sábado. Por que não acredita que é o sábado? Na Êxodo 31, 13 está falando que Deus está falando, guardai os meus sábados com possessão do Senhor. Então eu acredito que apóstolo João, sabe, na ilha do Patmos, e no dia do Senhor, que é o sábado, recebe essa visão. Cara, que a aplicação de que na nossa vida pessoal, mesmo estando em dificuldades, Jesus no sábado é um momento especial de íntima relação. E que tem um encontro com Deus. E sábado é um dia quando Deus fazer desde a Jardim do Éden, tem um encontro conosco. Então nesse sábado que você também entra, tenha um encontro consciente com Jesus. E hoje aqui na minha vida vai findar, vai terminar tudo melhor. E logo após o verso 10, então falou o seguinte, gostaria de começar para o verso 12. Ele falou, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Interessante ali, agora o apóstolo João você também introduz a imagem glorificada de Jesus Cristo. Como isso é, aquele tipo de explicação que se dá ali é fantástico, de como que Jesus é glorificado. E continua a falar assim, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, e como a neve. É a primeira parte. Por que está descreve Jesus agora? O cabelo branco. Interessante para notar, na tradição judaica, quando Deus está saindo para fazer para guerra, para guerra contra outros povos, esses tipos de ideologias ali, Jesus sempre estava lá, ou seja, Deus sempre estava para a guerra com cabelos pretos. E no pode encontrar aquele, no livro de Cânticos de Salomão, capítulo 5, verso 11, que descreve um rei que vai para a guerra, mas tem cabelos negros. Mas quando ele descreve Deus sentado no seu trono, como para trazer justiça para seus filhos, ele está apresentando como um ancião de dias, com cabelo branco, significando que é velho,
não em termos de belleza amorosa, mas em termos de sabedoria. Ele é mais do que eterno. Ele não tem tempo. Deus é atemporal. E por causa disso, então continua a descrever. Ele fala assim, que no verso 14, a sua cabeça e cabelos eram bravos como a alva lã, como a neve. Agora fala, os olhos como a chama de fogo. No mesmo momento, essa descreve Jesus que os olhos de Jesus é tão penetrante, fulgurante, é tão penetra qualquer vida em qualquer pessoa. Significa que seu olho, você está olho por vir agora. Ele é seu irmão que gosta. Mas mesmo hoje, também você te chamou de volta para ser casa, para ser reino. Vem, filho, porque Deus está amando te. Então, seu olho chama flamejante, às vezes pode te comer, tipo, ele é morto. Mas assim, simplesmente de uma forma simbólica, de projeta olhos de Jesus como estão sobre toda a terra. Nada está falha no seu olho. Ele falou assim, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Esse sim é uma figura, é uma imagem que foi retirada do livro de Ezequiel, capítulo 43, verso 12, que está falando sobre a glória de Deus enchendo o templo, e que Jesus, ou seja, que ser voz era voz como de muitas águas. Então o apóstolo João tira esse texto, essa parte ali desse texto na Ezequiel 43, verso 12. E na decorrer dessa visão, Jesus está falando, ainda tem uma parte, voz de muitas águas, 16 ainda, antes de avançar para aquela. Ele falou, tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Interessante, por que uma espada sai de boca de Jesus? Não pode achar estranho. Como é que uma espada sai de boca de Jesus? Eu não esqueça que João citou Jesus, mas está escrevendo em símbolos, assim como hoje na lição anterior. Então você está escrevendo em símbolos. O que é que ele denota? O que é que isso significa para nós? Normalmente, quando a pessoa vai para a guerra, essa vai com espada, com pistola, qualquer outra coisa, não é na mão. Mas por que Jesus está usando isso agora na boca? Por causa do quê? Essa guerra é uma guerra verbal entre as ideias divinas contra as ideias de Satanás. É uma guerra de ideologias para vencer nosso pensamento. E como muitas vezes nosso pensamento, que é centro que nosso cérebro, que é centro de todo o nosso comportamento, nos agir, nossa atitude, como é que ele vencer? Através de ideologias. O que você pensa, provoca como você comporta. Então, dizendo que Jesus tem uma espada afiada nessa boca, significa que a guerra que Jesus está fazendo é através de palavras. Por isso, Jesus é a palavra. Eu tenho encontro ali também em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Então, foi assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. É a mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Então isso simboliza que essa guerra que Deus está tendo com Satanás, como não pode vencer, é através da palavra do Senhor. E mais abaixo, na lição de terça-feira, ele está falando que em tudo que as igrejas, que Jesus está mandando a mensagem, ele está falando assim, eu conheço. E Jesus está falando no contexto do santuário. Esse contexto de santuário mostra que sacerdotes, quando eles vão jogar esse castiçal, né, aquele candelabro, esse jogo é aquelas lâmpadas, que tem menos óleo, ou seja, menos azeite, que é para pôr mais azeite, que são mais fracos, que são mais fortes. E então, ele pôr mais azeite, ele mudava, ele limpava. Então, ele tinha um relacionamento mais íntimo com Shebes. Por exemplo, todo alguém de israelitas que estava fora de tenda sabia com Shebes que ele tinha um castiçal, mas que ele limpava ele, mas sabia que tinha. Então, esse eu conheço, que ele conhecer ali é simplesmente um conhecer intelectual, ele é um conhecer relacional. Jesus conhecendo, não para morrer homem e falar assim que nós está lá, mas conhecendo para nós estar junto com nós, está limpa nossas restas de caráter, está limpa, se não tem falta de Espírito Santo, falta de aquele azeite, ele está colocando ele. Então esse tipo de conhecimento é um conhecimento relacional, assim como que a Bíblia fala, Adão conheceu a Eva e teve um filho. Ele é um conhecimento intelectual, ele é um conhecimento de intimidade, e essa intimidade que Jesus quer ter com meu querido amigo, meu querido irmão, Jesus concheu. Será que tu gostava de concher Jesus? Maravilhoso. Avançando,
a mensagem de Cristo, então e agora, essa mensagem que o apóstolo João recebe de Deus primeiro, né? Deus o Pai envia essa mensagem para Jesus Cristo. Jesus Cristo envia para um anjo, e anjo, através daquele anjo, Jesus apresenta para João. E agora essa mensagem tem repercussão de três maneiras. Tem uma aplicação histórica, uma aplicação profética e uma aplicação universal. Que a aplicação histórica é simplesmente aquele contexto de imediato. Cristãos sofreram perseguição por causa da cidade de Éfeso, tinha adorações pagãs e muitas outras coisas, e isso está sofrendo. Então Jesus quer falar, hoje está consciente, sabe como busca, está ali que é para trazer o conforto, é aquela aplicação que Deus quer falar, está ali para ajudar a lidar com os desafios pessoais. Aquela aplicação profética significa que aquela aplicação também pode ser feita através de tempo, mais à frente. Eu sei que isso é dividido em tempos históricos, que não também hoje é missões à frente, que condições espirituais de igreja naquele exato momento, naquelas 7 igrejas e tem mais igrejas também, eram exatamente condições espirituais que nós não também tínhamos agora, nos tempos que já passam, e agora nos tempos. E também tem aquela aplicação universal. Essa aplicação universal de também agora mais para indivíduo, mesmo como sendo um cristão, a lição está falando que essa mensagem para diferentes tipos de cristãos, em diferentes lugares e em diferentes eras. E a notícia final é que onde quer que busca, Jesus cria a casa. E por isso Jesus apresenta para as igrejas, está falando, um conselho. E indo para a lição de quinta-feira, agora a mensagem à igreja de Éfeso. Nessa semana ali, é só uma igreja que o Senhor está de olho. Na próxima semana, não também hoje que as outras seis igrejas. A igreja de Éfeso, está no capítulo 12 de Apocalipse, verso 1 a verso 7, que está falando aqui. Apocalipse introduz Éfeso como sendo uma cidade metropolitana que tinha comércio, era um centro também religioso, e era uma cidade rica e abastada. E Jesus agora também fala para essa primeira igreja com modo que ele conhece direito. E ele está falando assim no verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Interessante, não repara como Jesus está falando com o seu povo. Primeiramente, ele introduz essa cabeça, quem é que ele é? Depois, ele começa com elogios. Ele volta para a igreja de Éfeso e fala assim: olha, eu não conheço a obra, sabe que a boa é certinho, a boca gosta de pessoas que estão contando mentira, que essa família é apóstolo, mas ele é apóstolo. Mas a frente também fala que essa odeia o trabalho dos nicolaítas, e tudo que ali, Jesus está usando forma de elogio, está mostrando que ele conhece bem, e sabe essas qualidades. Que lição surpreendente, que lição bonita que é para aprender na nossa vida. Algo que você trata com pessoas, em alguma situação, depois ele começa com elogios e reconhece, ou seja, reconhece qualidades positivas daquela pessoa. Ele está ajudando na resolução de diversos problemas. Voltando à lição, então Jesus elogia primeiro, ele fala de qualidades positivas, e agora, ele entra também agora na chamada de advertência. Ele falou: não tem uma coisa contra o outro, perde o primeiro amor. Igreja de Éfeso era uma igreja forte e tinha uma doutrina sã. Ele até brincava com essa doutrina. Pessoas que erram, disciplina eclesiástica. E, sabe, entre nós cristãos tem uma tão diferença entre ser legalista e tomar o evangelho ou a graça de Deus, uma graça barata. Então, o que acontece com o povo de Éfeso? Eles eram zelosos, zelosos, mas o que acontece? Eles eram tão bons na doutrina que eles começam a perder o amor de Jesus, porque eles focam
na consciência de doutrinas, de como a igreja está funcionando, em vez de também foca no amor de Jesus. Porque é normal ter disciplina, mas quando você reage contra pessoas que são mentirosas, mesmo estando errado, mas a boa reação deve ser uma reação mesclada com amor. E que mensagem de Jesus, se você falar dessa, olha, não sei que nós é certinho, você faz tudo coisa direito, mas tem uma coisa, não está fazendo coisa direito, mas não está perdendo a essência de fazer o bem. Apóstolo Paulo está claramente no livro de 1 Coríntios 13, ele fala, mas toda virtude se não pode ter, cada tem sentido se nunca mescla com o amor. O amor é a virtude soberana, é a virtude maior de que todas. Na qualquer situação que nós usamos para enfrentar na vida, mesclando com o amor. Este foi o problema de pessoas, de membros de igreja na Éfeso. Está fazendo coisas boas e direito, mas começa a perder o primeiro amor. E por isso que Jesus agora chama a atenção. Ele está falando, verso 5, lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Interessante nesse verso, ele tem 3 verbos que eu queria que tu não olhe. 3 coisas. Lembra-te, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, esse lembrar é que é simplesmente uma recordação. Tempos eles era um bom cristão, ainda estudava a Bíblia, ainda fazia aquele outro, mas hoje é que só para lembrar. Esse tipo de lembra, nesse sentido original, é uma lembrança aplicativa ao hoje, ao presente e ao agora. É lembrar do que isso aconteceu no passado como sendo o primeiro amor e aplicar agora o que você fez no passado. E segundo ponto, que eu falei que o primeiro que é lembrar, que o segundo é arrepende. Esse arrependimento é consciência de que está numa direção errada e o mesmo se torna, fica na posição a favor de Deus. E que o último verbo lembra-te, arrependa-te e volta à prática das boas obras. Que isso é tudo relacionado. Se você lembra, você aplica para o presente, automaticamente você demonstra que você te arrepende. E esse arrependimento te provoca, te ensinou a bem logo a fazer primeiras obras que você está fazendo logo no início. Então, por que foi chamada a atenção que a igreja fazia, ou seja, que Jesus fazia para a igreja em Éfeso. E fazendo um apanhado agora, geral da lição, um crente para nos acompanhar nesse momento, a entender essa mensagem tão linda de Jesus Cristo para nós. Nessa palavra, livro de Apocalipse, é um livro que apresenta Jesus de uma maneira que esta toma cuidado, ou seja, de uma maneira que ele está interessado no inimigo bom. Por isso que o tema da lição dessa semana foi entre os castiçais, sabendo que castiçais significa, no livro de Apocalipse, as igrejas, significa que Jesus, para além de estar no céu, mas Jesus tem importa comigo bom. É por isso no livro de Salmos está assim, que Deus, mesmo que esta habita nas alturas do céu, mas está junto com aquele que é contrito de coração. E mesmo que você passe por alguma dificuldade, alguma provação, você encontra algum desafio, essa mensagem de Apocalipse é para mim bom. Jesus anda entre seu povo. João mesmo estando em dificuldades, Jesus encontra com ele. E Jesus também que encontra com o bom nesse momento. Interessante que o povo nota. Cada vez que Jesus encontra com a igreja, ele tem um encontro junto com ele, não por dizer, de uma maneira diferente. Eu sempre quando Jesus fala assim, eu sou aquele que era, que há de vir, eu sou o primeiro e o último, eu tenho as chaves do inferno. Cada descrição da pessoa de Jesus, cada um das igrejas, Jesus apresenta um de suas características. Consegue não pôr em prende com ele? É que Jesus tem uma forma especial, individual, de relacionar com o seu povo, com cada pessoa. Como assim, pastor? Assim, meus queridos, tem pessoa que toma Jesus como sendo o justo,
Tipo assim, dia passa, tinha sofrimento, tinha uma injustiça, e eu falei, Jesus é bom comigo, Jesus ele tem força de justiça, tá para tudo que as coisas caçarem. Outra pessoa tem Jesus como aquele que é amoroso. Amor, Jesus não estava tão mal, mas salvando. Outro tem Jesus como aquele que é protetor. E por isso Jesus tem vários nomes, descrevendo essa forma que atua conosco. E inclusive que ele está falando, que cada pessoa tem Jesus não vertente, que não de nós é suficiente. Que é para falar quem é que Jesus é de maneira, tipo assim, Jesus é assim ele é para mim, não, ele é para bom, mas para mim, por eu Jesus de maneira diferente. É por isso que Jesus está presente para as diferentes igrejas, com diferentes qualidades, porque cada pessoa é uma pessoa. Agora, é interessante que o apóstolo João, no livro do Apocalipse, apresenta Jesus glorificado. É Jesus que olhava antes, está lavado em pé. O Jesus humilde, lavando pé e ajudando, era uma coisa muito bonita, eu queria acompanhar. E agora, mesmo João que o Jesus sendo humilde, agora é o Jesus glorificado. Mas mesmo sendo glorificado, Jesus é humilde e ele anda entre as suas igrejas. E Jesus anda na vida. Então, continua, consagra, reaviva, reforma a vida de acordo com Jesus que conche as obras. E que é chamar a atenção por isso é para mim como que não pode falar, Senhor Jesus, anda na minha vida, e ajudando a ser o servo de Senhor, e a ter um amor a Senhor, que nunca pode ser desse caminho, mas que os olhos podem ficar fitos na Senhor. Que paz a Deus pode ser com cada um de nós, que esse estudo pode trazer graça e segurança nessa mensagem consoladora e confortadora de que mesmo estando em sofrimento, Jesus criava na vida e é que salvou. Nunca desiste. Sua fé deve simplesmente crescer cada vez mais na Deus. Que Deus abençoe. Continuação de um bom estudo.